Você já se perguntou o que acontece depois que morremos? O que a ciência realmente tem a dizer sobre isso? E se eu te disser que o que sabemos até agora pode estar prestes a ser completamente transformado? Hoje vamos explorar o incrível trabalho de Sergei Kapitsa, um cientista físico renomado que, apesar de sua formação científica rigorosa, se viu imerso em questões espirituais e místicas que desafiam toda a lógica da ciência convencional. Kapitsa começou a questionar o que muitos consideram irrelevante ou impossível e se aprofundou em fenômenos que a maioria dos cientistas ainda hesita em tocar. Mas atenção! Este vídeo pode ser removido a qualquer momento. Por isso, mande para o maior número de pessoas possível, para que a verdade seja espalhada e todos tenham a chance de refletir sobre o que está realmente acontecendo, além da nossa compreensão. Agora quero saber de onde você está assistindo. Quais são suas crenças sobre a vida após a morte? Já teve alguma experiência que te fez questionar o que acontece depois? Comente abaixo. Vamos discutir e descobrir juntos. O despertar de Kapitsa para o espiritismo e a vida após a morte. Sergei Kapitsa, um cientista de renome internacional, sempre foi conhecido por seu pensamento lógico e cético. Como físico, ele estava acostumado a confiar na experimentação, na prova concreta e na razão pura para explicar os fenômenos ao seu redor. Para ele, questões espirituais, como a vida após a morte, reencarnação e mediunidade, eram conceitos difíceis de conciliar com a ciência convencional. No entanto, o destino tinha outros planos para Kapitsa. Tudo começou quando ele teve seu primeiro encontro com o inexplicável. Durante uma visita a um renomado médium, Kapitsa presenciou fenômenos que desafiavam todas as suas crenças científicas. O médium começou a transmitir mensagens de entes queridos falecidos, e Kapitsa ficou impressionado com a precisão das informações, detalhes que ele sabia serem verdadeiros, mas que o médium jamais poderia ter conhecido. Embora cético, a curiosidade de Kapitsa o levou a aprofundar-se nesses fenômenos. Ao longo dos anos, ele começou a investigar experiências de quase morte e relatos de pessoas que afirmavam ter contato com o além. Uma das experiências mais impactantes foi o relato de um amigo próximo de Kapitsa, que durante um incidente grave teve uma experiência de quase morte e retornou com uma nova perspectiva sobre a existência humana e a continuidade da vida após a morte. Essas experiências e encontros começaram a mudar a visão de Kapitsa sobre a realidade. O que parecia ser apenas uma ilusão ou superstição começou a ser visto sob uma nova ótica científica. Seria possível que a consciência humana fosse algo que transcende a morte física? Kapitsa começou a investigar, questionar e, o mais importante, abrir-se para a ideia de que a vida não se encerraria com a morte do corpo. Ele começou a se aproximar do espiritismo, estudando profundamente as obras de Allan Kardec e outros pensadores espirituais. Ele percebeu que muitos dos fenômenos espirituais que ele presenciava tinham uma explicação que ia além do materialismo, envolvendo forças e energias que a ciência ainda não compreendia por completo. Assim, Kapitsa passou de um cético convicto para um pesquisador, que além da física, também abraçou a ideia de que a espiritualidade poderia ser a chave para entender os mistérios da vida e da morte. Ele reconheceu que, embora a ciência ainda não tivesse todas as respostas, os fenômenos espirituais eram reais e mereciam ser estudados com a mesma seriedade que qualquer outra área da pesquisa científica. E foi assim que Kapitsa iniciou sua jornada em busca da verdade, sempre com uma mente aberta e um coração curioso. A interseção entre ciência e espiritismo, Sergei Kapitsa, com seu vasto conhecimento científico, foi capaz de abordar fenômenos espirituais de uma maneira única, buscando encontrar pontos de convergência entre a ciência e o espiritismo.
Sua formação em física lhe deu uma base sólida para estudar os fenômenos que muitos consideravam sobrenaturais. Ele começou a aplicar os mesmos princípios que usava em seus estudos científicos para investigar a mediunidade, a comunicação com os mortos e até as experiências extracorpóreas. A mediunidade, por exemplo, foi um dos campos que mais despertou seu interesse. Kapitsa, com sua mente lógica e analítica, passou a observar as sessões mediúnicas de uma maneira detalhada, estudando o comportamento dos médiuns e a precisão das mensagens transmitidas. Ele percebeu que esses fenômenos não podiam ser explicados apenas como ilusões ou enganações, mas sim como eventos que desafiavam a compreensão tradicional da realidade. Para Kapitsa, a chave estava em entender como as energias poderiam ser transferidas ou compartilhadas de formas que ainda não compreendemos completamente. A física moderna, com conceitos como energia, vibração e matéria, começou a fazer sentido dentro desse novo campo de estudo. Kapitsa fez uma reflexão interessante. E se as leis da física que conhecemos pudessem explicar a vida após a morte? Ele sugeriu que a consciência humana poderia ser uma forma de energia que não desaparece quando o corpo morre, mas se transforma ou transita para outro plano. Essa visão científica do universo começou a se alinhar com os ensinamentos espirituais sobre a imortalidade da alma, algo que muitos espíritas defendem há séculos. Kapitsa também explorou as teorias sobre dimensões paralelas, um conceito popular na física moderna, onde as leis da física permitiriam a existência de universos alternativos e planos além do que podemos perceber com nossos sentidos. Ele se perguntou: e se essas dimensões paralelas fossem, na verdade, o que os espíritas chamam de vida espiritual? Essa teoria sugeriria que o mundo espiritual, que muitos médiuns dizem acessar, não seria um reino distante e inatingível, mas uma dimensão paralela à nossa, onde a alma continua sua jornada após a morte do corpo. Ao traçar paralelos entre os conceitos da física moderna e os ensinamentos do espiritismo, Kapitsa abriu uma nova possibilidade de entendimento sobre a vida, a morte e a consciência humana. Ele acreditava que, ao integrar a ciência e a espiritualidade, poderíamos começar a compreender melhor os mistérios da vida após a morte e os fenômenos que, até então, pareciam estar além do alcance da razão. Essa interseção entre ciência e espiritismo não só desafiou o entendimento tradicional, mas também ofereceu uma perspectiva renovada sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. Será que as leis da física podem realmente explicar a vida após a morte? E se as dimensões paralelas que os cientistas falam forem, na verdade, o que os espíritas chamam de vida espiritual? As descobertas de Kapitsa continuam a nos convidar a refletir sobre o que sabemos e o que ainda está além da nossa compreensão. Reencarnação. O que a ciência pode dizer sobre isso? A reencarnação, uma das doutrinas centrais do Espiritismo, sustenta a ideia de que a alma é imortal e passa por uma série de existências físicas, onde cada vida serve como uma oportunidade para aprendizado e evolução espiritual. Para muitos, a ideia de que a alma se reencarna em novos corpos, vivendo diversas experiências ao longo do tempo, é um conceito profundamente espiritual e religioso. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Será que a física moderna pode explicar esse fenômeno que desafia nossa compreensão da vida e da morte? Sergei Kapitsa, como físico de renome, começou a explorar essa possibilidade, acreditando que a ciência poderia oferecer uma explicação para fenômenos como a reencarnação. Uma das abordagens que ele considerou foi a física quântica, que lida com as propriedades misteriosas das partículas subatômicas e as leis do universo em escalas infinitesimais.
A física quântica propõe que a consciência não é simplesmente um subproduto do cérebro físico, mas algo que pode ser visto como uma forma de energia ou informação que transcende o corpo material. Kapitsa se perguntou: e se as memórias de vidas passadas puderem ser explicadas pela física quântica? O conceito de informação quântica poderia sugerir que as experiências e traços de personalidade adquiridos ao longo de uma vida não desaparecem completamente quando o corpo morre, mas são armazenados de alguma forma, aguardando ser transferidos para o próximo corpo. Em um nível mais profundo, a consciência humana, então, seria uma energia imortal que se perpetua e se manifesta em novas vidas. E como isso se conecta com os relatos de crianças que lembram de suas vidas passadas? Existem muitos casos documentados de crianças pequenas que, sem nunca terem sido expostas a informações específicas, demonstram conhecimento detalhado de lugares, pessoas e eventos de suas vidas anteriores. Um dos exemplos mais conhecidos é o de James Leininger, um garoto dos Estados Unidos que, desde os 2 anos, começou a relatar detalhes de sua vida anterior como piloto de avião durante a Segunda Guerra Mundial. Ele descrevia cenas e detalhes que eram surpreendentemente precisos, o que fez seus pais procurar por registros históricos que comprovassem sua história. Esses casos de memórias de vidas passadas têm sido investigados por cientistas, como o Dr. Ian Stevenson, que documentou centenas de casos de crianças com lembranças de vidas anteriores. Esses relatos desafiam a visão tradicional da morte, que geralmente a vê como o fim da consciência. Se a consciência é eterna, como propõe a reencarnação, isso sugere que a morte não é o fim, mas uma transição para outra forma de existência. E para Kapitsa, essa ideia não é tão incompatível com a ciência quanto parece à primeira vista. Se pudermos aceitar a noção de que a consciência é uma forma de energia ou informação que transcende a morte física, então a reencarnação se torna uma possibilidade científica e não apenas uma crença espiritual. A reencarnação, então, pode ser vista sob uma nova luz, onde a ciência e a espiritualidade se entrelaçam. A possibilidade de que nossas vidas passadas influenciem nossa existência atual não precisa ser descartada como superstição, mas investigada de forma séria, com base nas evidências científicas disponíveis. As descobertas de Kapitsa, junto com os relatos de crianças e casos documentados, sugerem que a reencarnação não é apenas uma crença, mas um fenômeno que pode ser explorado e explicado à luz da física moderna. E se as memórias de vidas passadas forem, de fato, uma manifestação de algo mais profundo, uma conexão quântica entre as vidas e as almas? O que isso significaria para a maneira como vivemos e escolhemos nossas vidas agora? A reencarnação nos dá a oportunidade de repensar a vida, a morte e a continuidade da alma de uma forma que transcende as limitações da ciência tradicional, os limites da ciência e o inexplorado. A ciência, como a conhecemos, tem avançado de maneira impressionante ao longo dos séculos, explicando muitos aspectos do universo e da existência humana. Contudo, existem áreas em que ainda não conseguimos chegar a uma resposta definitiva, especialmente quando se trata de questões que transcendem o físico e o material, como a vida após a morte, a natureza do espírito e a consciência humana. Sergei Kapitsa, com sua mente inquisitiva e mente científica aguçada, reconheceu que a ciência moderna, apesar de suas grandes conquistas, ainda não pode explicar muitos fenômenos espirituais e místicos. Ele se deparou com a realidade de que há limites para o que a ciência tradicional pode compreender quando se trata do mundo espiritual. Para Kapitsa, isso não significava que os fenômenos espirituais fossem irreais ou supersticiosos, mas sim que eles pertencem a uma área de estudo que talvez precise de uma nova abordagem, além da física clássica.
Embora a ciência tenha feito avanços significativos, com descobertas como a física quântica e a teoria das dimensões paralelas, a explicação sobre o que acontece após a morte ainda está além de nosso alcance. A questão da continuidade da consciência e da existência de um plano espiritual não pode ser facilmente abordada pelas leis físicas que conhecemos hoje. No entanto, a ciência não deve encerrar essa busca. Ao contrário, as descobertas de Kapitsa, bem como as de outros cientistas que exploram fenômenos espirituais, indicam que estamos apenas começando a arranhar a superfície de algo muito maior e mais complexo do que podemos entender com os paradigmas científicos atuais. Isso nos leva a uma reflexão crucial. A ciência está ignorando ou simplesmente não consegue explicar o que os espíritas já conhecem há séculos? O espiritismo, com seus princípios fundamentais sobre a imortalidade da alma, a comunicação com os mortos e a reencarnação, tem sido estudado e praticado há mais de 150 anos, com muitos registros e casos documentados de experiências mediúnicas e fenômenos inexplicáveis. De acordo com a doutrina espírita, a vida após a morte é uma continuidade da jornada espiritual da alma. E os médiuns são capazes de estabelecer uma comunicação com os espíritos dos falecidos, transmitindo mensagens, ensinamentos e provas de que a morte não é o fim. Enquanto a ciência tradicionalmente evita dar espaço a esses conceitos, muitos dos fenômenos relatados por médiuns e praticantes do espiritismo possuem evidências consistentes e intrigantes que desafiam a visão materialista da realidade. Kapitsa, como cientista, não ignorou essas evidências. Ele se aventurou a explorar esse território inexplorado, buscando compreender os eventos espirituais à luz da ciência, sem descartá-los como superstição ou ficção. A grande pergunta que surge é: estamos limitando nosso entendimento do universo ao restringir nossas investigações apenas ao que é tangível e material? Será que, se a ciência abrir sua mente para o estudo dos fenômenos espirituais e começar a integrar o conhecimento que vem das tradições espirituais, poderemos finalmente alcançar uma compreensão mais profunda da existência humana e do que acontece após a morte? A busca de Kapitsa e de outros cientistas que ousaram olhar além do físico nos leva a crer que estamos apenas começando a entender as complexidades do espírito e da vida após a morte. Como ele mesmo reconheceu, as respostas não são simples, mas a pesquisa e o estudo desses fenômenos devem continuar, pois há muito mais a ser descoberto. E você, o que pensa sobre isso? A ciência está falhando ao ignorar o espiritual? Ou será que, no fundo, a ciência e o espiritismo estão mais conectados do que imaginamos? Deixe sua opinião nos comentários. A jornada da alma. O que espera de nós após a morte? A ideia de que a vida não termina com a morte física, mas é apenas uma parte de uma jornada espiritual contínua, é central para o espiritismo. Segundo essa doutrina, a alma é imortal e segue um caminho de evolução que transcende as limitações do corpo físico. Cada existência na Terra é uma oportunidade para aprender, crescer e corrigir erros passados, com o objetivo final de alcançar um estado de pureza e sabedoria espiritual. Mas como podemos compreender essa jornada espiritual à luz da ciência? A ciência moderna, especialmente a física quântica, está começando a sugerir que a consciência humana pode ser mais do que apenas uma manifestação do cérebro material. Alguns cientistas, como Sergei Kapitsa, sugerem que a consciência poderia ser uma forma de energia que transcende a morte física, uma ideia que se aproxima dos conceitos espíritas de imortalidade, da alma e reencarnação. A jornada da alma, de acordo com o Espiritismo, seria uma experiência em que a pessoa passa por várias existências, aprendendo lições importantes e evoluindo espiritualmente a cada nova vida.
Seria possível que o que chamamos de vida após a morte fosse, na verdade, uma continuação do aprendizado e do progresso espiritual da alma? Será que estamos aqui para aprender lições que influenciam nossa próxima vida? Esta é uma pergunta que muitos praticantes do Espiritismo fazem, e ela nos leva a refletir sobre o propósito de nossa existência na Terra. A cada encarnação, nossa alma seria desafiada a superar limitações, desenvolver virtudes e corrigir erros cometidos em vidas passadas. Mas será que estamos vivendo de forma consciente sobre nossa alma e seu progresso espiritual? Muitas vezes, nos concentramos apenas nos aspectos materiais da vida, no trabalho, nas relações e nos prazeres momentâneos, sem refletir sobre o impacto que nossas ações têm no nosso crescimento espiritual. No entanto, segundo o Espiritismo, cada ação nossa, boa ou ruim, deixa uma marca em nossa alma, influenciando nossa evolução e moldando as vidas futuras. A jornada da alma, conforme descrita pelo Espiritismo, sugere que somos responsáveis pelo nosso próprio destino espiritual. O que fazemos em uma vida influencia diretamente as próximas, e isso nos leva a uma reflexão profunda. Estamos vivendo de acordo com o propósito de nossa alma, ou estamos simplesmente existindo, sem consciência de nossa jornada espiritual? A resposta a essa pergunta pode nos ajudar a entender melhor como devemos viver nossas vidas e o que devemos priorizar em nosso caminho espiritual. Porém, como podemos conectar esses ensinamentos espirituais com a ciência? A física quântica, por exemplo, sugere que a consciência não é limitada ao corpo e pode estar conectada a algo além da matéria. Alguns cientistas começam a ver uma possível correspondência entre os conceitos espirituais de reencarnação e o que chamamos de campo quântico, sugerindo que a alma poderia, de fato, sobreviver à morte física e continuar sua jornada em outra forma de existência. Isso nos leva a mais uma reflexão. Será que a ciência e o espiritismo, de fato, estão falando a mesma linguagem? E se estivermos, como podemos viver de forma mais consciente sobre nossa jornada espiritual, compreendendo que cada escolha e ação tem um impacto duradouro em nossa alma? A jornada da alma não é apenas uma questão de fé, mas também de entender que somos responsáveis por nosso progresso espiritual e que nossa existência física é apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais grandioso. Ao refletirmos sobre isso, podemos começar a viver de forma mais consciente, alinhando nossas ações com nosso verdadeiro propósito espiritual. A verdade reveladora de Sergei Kapitsa. Chegamos ao final desta jornada de descobertas e reflexões. Sergei Kapitsa nos mostrou que a ciência e o espiritualismo não são inimigos, como muitas vezes pensamos, mas que ambos buscam a mesma verdade, a compreensão do que somos e para onde vamos. Ele nos desafiou a questionar o que sabemos sobre a vida, a morte e a consciência, propondo que há mais em nosso ser do que a física tradicional consegue explicar. Kapitsa, com sua mente científica e aberta, explorou os limites da matéria e da energia, mas também olhou para o invisível, o espiritual, como parte fundamental da nossa existência. Ele encontrou nas perguntas sobre a vida após a morte, a reencarnação e a continuidade da alma, uma verdade que muitos cientistas ignoram ou evitam. Mas será que, ao ignorar essas questões, estamos realmente avançando na compreensão da totalidade do ser humano? Agora, eu pergunto a você, o que você acha? Existe uma vida após a morte? Estamos todos aqui por um propósito maior ou apenas somos resultado de uma série de eventos acidentais? Essa é uma reflexão profunda e pessoal. Não importa sua crença ou sua formação, é importante questionar e buscar entender o que está além do visível. Eu convido você a compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. O que você pensa sobre as ideias de Kapitsa? Como elas impactaram sua visão de mundo?
Se você gostou desse vídeo e acredita que essas ideias merecem ser espalhadas, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. A verdade reveladora de Sergei Kapitsa é algo que todos devemos conhecer e juntos podemos ajudar a espalhá-la para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.